glória a Deus. Também nessa noite para adorar o Senhor juntamente com os irmãos dessa localidade. E desde o primeiro instante que eu cheguei nesta casa, eu já senti a presença de Deus. Me parece redundante, né? Mas eu gostaria de perguntar: você já sentiu a presença de Deus nessa noite? Deus já falou comigo, Deus já me respondeu. Tenho certeza que todos quantos estamos aqui nessa noite, Deus não irá permitir que iremos sair daqui hoje se obtermos dele uma resposta, sem sentirmos dele a sua presença. Então eu te convido nessa noite a adorar ao Senhor. Amém? Louva a Deus pela vida do santuário dessa casa, bem como esse ministério. Vocês têm um ministério muito elegante, tá bom, irmãos? Quero louvar a Deus por todos que estão aqui. É um prazer, uma satisfação conhecer os amados. E que possamos essa noite ser um canal para a edificação das vidas que estão aqui. De mim mesmo não tenho nada para oferecer, mas Deus é poderoso para suprir as nossas necessidades. Glória a Deus. Meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias. Lá na primeira parte de Samuel, capítulo 17, Santo Anjo está falando em Isaías, capítulo 12, o verso de número 4, me chamou muito a atenção, mas localiza aí. Primeira parte de Samuel, capítulo 17, e quando você encontrar, você vai localizar o versículo de número 16. 1 Samuel, capítulo 17, verso número 16. O pastor estava falando sobre Isaías 12, verso 4, uma expressão que me chamou a atenção: invocai o nome do Senhor. Eu quero falar sobre isso, invocar o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Todos encontraram o texto que foi anunciado? Amém. 1 Samuel 17, 16. Amém. A tradução que tem em minhas mãos, o texto diz a seguinte expressão: durante 40 dias. Quantos dias? 40 dias. Durante 40 dias apresentou-se o filisteu. Quem se apresentou? O filisteu. Pela manhã e à tarde. Feche sua Bíblia antes de tomar o seu assento. Gostaria que você olhasse a sua esquerda da sua direita. Teve irmãos, né? Passaram algumas horas se preparando para vir à igreja hoje, né? A irmã ficou quase 2 horas, irmãos, esticando o cabelo e você não reparou ainda. O irmão ficou quase meia hora e selecionou uma camisa para estar aqui hoje, você não elogiou ainda. Então faça um elogio se a pessoa está ao seu lado. Camisa bonita, cabelo bonito, roupa bonita, gravata bonita. Amém? Agora diga assim: se prepare, Deus quer falar com você nessa noite. Podendo aceitar em nome de Jesus, tá bom? Meus irmãos, quando os irmãos saírem, quando finalizarem esse trabalho, e ali na entrada com meu amigo de Queimados, né? Nos congregamos em Seropédica, na Assembleia de Deus Pastoral, pastor presidente, pastor Roberto Lira. E residimos em Queimados, logo ali, né? Nós estamos sempre aqui nessa região. É a segunda vez que estamos aqui nesta casa, estamos sempre por essa região aqui anunciando a palavra. Meus irmãos, quando vocês saírem daqui, ali com o meu irmão de Queimados, ali na entrada da igreja, nós temos alguns temas em DVDs ali, bom? Parece que hoje eu só tenho 7 temas, não me recordo quantos DVDs tem ali, são poucos. Nós estamos pregando já quase 15 dias ininterruptamente. E nesse final de semana agora estaremos indo para Belo Horizonte, estaremos pegando 2 dias no Congresso de Jovens. Pedimos uma remessa um pouco grande de DVDs e não estavam prontos ainda. Então creio que tem quase 20 DVDs, um pouco mais de 20 DVDs ali. Se vocês quiserem adquirir, tenho certeza que qualquer um dos temas que você levar para a sua casa, você vai estar aprendendo, vai estar semeando na obra, você vai estar também sendo edificado. Pastor, eu não gostei do seu estilo de mensagem, também. Alguns gostam do Silas Malafaia, outros gostam do Marcos Feliciano, outros do Abílio Santana. Mas apresentei alguém, você vai estar semeando na vida de alguém. Tenho certeza que a palavra não sou eu, Isaías, Deus através de Isaías assim escreveu: a palavra do Senhor não volta vazia, sem antes cumprir o que lhe apraz. Então você vai estar semeando na vida de alguém, tá bom? Se vocês quiserem, estão ali à frente. Hoje na promoção, R$ 8,99, tá bom? Bom, ficou? R$ 8,99? R$ 8,97, pode ser? Se vocês quiserem, estão ali à frente, R$10 somente, tá bom? Meus amados, nós lemos esse texto aqui nessa noite, e todos nós conhecemos muito bem essa história, quando se fala sobre 40 dias, um filisteu afrontando Israel,
automaticamente nós conciliamos os fatos e personagens. Sabemos que nós iremos falar sobre Golias, nós iremos falar também sobre Davi. Mas eu quero nessa noite traçar um pano de fundo para narrarmos uma história, expormos alguns pontos que talvez você nunca tenha prestado atenção dentro desse texto, porque não basta apenas nós lermos a Bíblia, é necessário nós meditarmos através de uma exegese mais profunda, tentarmos extrair o máximo de conteúdo que o texto tem a nos fornecer. E para entendermos essa história aqui, o pano de fundo, a história vai ser narrada, um texto que nós lemos, em um vale chamado Vale de Elá, em Israel, na tribo de Judá, em uma região chamada de Damim, eles tinham esse vale, Vale de Elá. O Vale de Elá era um desfiladeiro de 1,5 km. Em duas de suas extremidades, tinha 2 montes. De um lado que dava de banda para o mar, era o Monte Socó. O outro lado, onde posteriormente Davi, juntamente com seus exércitos, vai tomar a terra de Jebus e assim torná-la como Jerusalém, a capital de Israel, a capital do seu reino, a capital da adoração. Então entenda isso, de um lado, que dava de banda para o mar, nós temos o Monte Socó. A exato 1,5 km à sua frente, nós temos o Monte Carvalho. Segundo a Bíblia, uma vez mais, os filisteus, um dos principais inimigos de Israel. A Bíblia narra cerca de 9 confrontos entre essas duas nações. E quase sempre Israel fora vitoriosa, com exceção daquele incidente que aconteceu quando os filhos de Eli, Ofni e Finéias, vão partir para a batalha no campo de Áfegar contra os filisteus, vão perder o confronto no primeiro dia, e quando estavam contabilizando as baixas militares, alguém então vai se lembrar de que eles perderam a batalha naquele primeiro dia, o primeiro confronto, porque na realidade a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, não estava no meio do seu povo. Vão entrar de forma errada onde estava o tabernáculo. Ali não era o templo, nesse momento ainda era o tabernáculo. Quando eles ocuparam a terra prometida, o tabernáculo foi erguido e assim permaneceu ali em Siló, onde nesse período era a capital da adoração. Os 2 filhos de Eli, que eram os sumos sacerdotes, segundo Flávio José, uma vez que a Bíblia não menciona o sumo sacerdócio, podemos assim credibilizar as palavras desse historiador, Flávio José. Segundo Flávio José, Eli era o sumo sacerdote, os 2 filhos vão entrar de forma errada no lugar santíssimo, vão pegar a Arca da Aliança, vão levar mais uma vez para o segundo dia de batalha, e vão perder também a batalha, e vão perder a Arca, que representava a presença de Deus. Naquele momento ali, Israel perdeu a batalha para os filisteus, mas em vários confrontos Israel sempre foi vitorioso. Os filisteus, a etimologia desse nome quer dizer homens que vieram do mar, ou saíram das águas. Era uma nação que foi constituída por homens e mulheres que eram de outras culturas, outros países. Eles se perderam no mar, muitos vieram do continente europeu, pararam naquela região ali e então formaram uma nação filisteia. O próprio Cabal diz que a principal divindade que eles adoravam era Dagon, cuja figura da cintura para cima é a figura de um homem, da cintura para baixo é a figura de um peixe. Os filisteus, uma vez mais, que estavam alimentando o sentimento de vingança e ameaça contra Israel, vão invadir os termos de Israel. É um fator interessante que nós iremos falar aqui nessa noite, porque qualquer um que conhece a história bíblica e aqueles que assistem os filmes mais antigos vão entender que sempre que uma nação queria enriquecer-se através de batalhas, de confrontos, subjugava outras nações, estabelecia impostos, levava a riqueza, os homens eram mortos, as mulheres eram dispor de guerra, escravos de guerra, juntamente com as crianças. Então o primeiro princípio a ser entendido é isso. Sempre que uma nação queria enriquecia através das batalhas. E sempre que uma nação iria pelejar contra outra nação, eles invadiam as cidades menos fortalecidas, subjugavam as cidades menos protegidas para ocupar o território. Agora um fator interessante nesse texto, porque os filisteus vão invadir os termos de Israel. Só que eles não vão partir para um confronto de imediato. Segundo a Bíblia, eles vão acampar em um monte, o Monte Socó. Por que eles vão fazer isso? Porque certamente eles possuem uma estratégia de guerra. E os filisteus possuem uma arma que, em sua concepção, possuem 3 características que eram suficientes para vencer Israel. Só que de um lado nós temos uma nação filisteia que está movida de uma estratégia de guerra, que não vai partir para um confronto, mas vai se acampar aguardando Israel. Mas do outro lado nós temos um homem que não conta mais com a presença de Deus, Saul, porque Deus retirou sua presença, mas ele ainda tinha a unção, foi ungido a rei.
Saul também era de uma tribo chamada tribo de Benjamim. De Benjamim, Israel teve os grandes guerreiros. Saul era um grande soldado. Saul era um grande estrategista militar. E se de um lado nós temos os filisteus, que estão munidos de uma estratégia de guerra, nós temos também do outro lado Saul, que ainda conta com a unção de Deus, certamente vai entender isso, e não vai partir para um confronto. Entenda isso, nem sempre ou nem todos os instantes é momento de partirmos para o confronto. Há momentos que Deus nos manda nos calarmos, há momentos que Deus manda nos permanecermos onde estamos, há momentos que Deus nos manda nós não crescermos, mas permanecermos em silêncio. Em sua palavra, no mesmo livro de Salmos, ele assim vai afirmar: aquietai-vos, porque para saber que eu sou Deus, e assim serei exaltado entre as nações e sobre a terra. Ele não parte para o confronto, mas ele permanece também no outro monte, o Monte Carvalho. Segundo a história, então a principal arma que os filisteus possuíam, que em sua concepção tinha 3 características: vai descer do Monte Socó, vai atravessar 1,5 km para afrontar Israel. Que arma era essa? Que características eram essas? Entenda isso lá no Pentateuco, quando Deus deu ordem a Josué, quando ocupasse a terra prometida, não deveria poupar ninguém, nenhum dos habitantes daquela terra. Só que Josué reteve a sua mão, poupou 3 cidades: Gaza, Gate e Asdod. A arma que os filisteus possuem aqui é um homem chamado Golias, cuja estatura sobressaía a todos. Golias era um grande homem, Golias era um grande soldado, e Golias também representava um problema muito antigo para Israel. Por quê? Porque Golias descendia de Gate, a terra onde Israel poupou, ou seja, ele viu muitos habitantes com a sua descendência ser eliminada, mas a sua descendência não foi. Golias e seus familiares alimentaram esse sentimento de vingança durante muitos anos, só esperando o momento para pelejar contra essa nação e assim derrotá-la. Então a primeira característica era essa: Golias representava um problema muito antigo, só que eles não sabiam de informação que eu quero fornecer a vocês nessa noite. O Deus a quem nós servimos é especialista em vencer problemas antigos. A segunda característica era essa: Golias era de grande estatura. Golias sobressaía a todos, mais de 3 metros de altura, ou seja, Golias representava um grande problema. Eles não sabiam também que o Deus a quem nós servimos é especialista em vencer grandes problemas. A terceira característica era essa: Golias ia afrontar Israel 2 vezes ao dia, durante 40 dias. Amanhã ele se apresentava, de manhã ele se apresentava e afrontava, retornava ao entardecer e afrontava. Golias representava um problema constante. Eles não sabiam, mas você vai saber nessa noite que o Deus a quem nós servimos também é especialista em vencer problemas constantes. A minha palavra é para você que está enfrentando um problema muito antigo, que está enfrentando um grande problema e um problema constante. Relaxa, entrega o seu coração ao Deus que você serve, porque Deus, o Deus que nós servimos é especialista em vencer causas antigas, problemas grandes e problemas constantes. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mar ele fará para a sua vida. Que fica embaçado. Há 40 dias atrás, antes dessa afronta, aí fica ruim. vai acontecer algo aqui em Israel que vai ser o fator determinante para vencer esta afronta. O que acontece? Deus rejeita Saul. A ordem foi simples a Saul: invadir Ziklag, matar Agag e não levar nenhum despojo de guerra. Mas ele não fez isso. Ele poupou Agag e levou despojo de guerra. Deus dá uma palavra de repreensão a Samuel: não tenha mais dó de Saul, porque eu já rejeitei e selecionei um novo rei. Deus deu o endereço ao profeta: você vai até Belém, na casa de um homem chamado Jessé. Segundo a história, ali está o profeta que a própria Bíblia afirma que Deus não permitiu que as suas palavras caíssem por terra, mas ele foi seduzido por um sentimento de semelhança. Se Deus rejeita Saul, que segundo a primeira capítulo 9 do primeiro livro, era o homem mais alto, sobressaía todos, ele pensou consigo: certamente Deus vai levantar alguém semelhante. Quase que ele ungiu Eliabe. A primeira opção que aparece é essa: Eliabe.
Deus rejeita. Deus envia um recado: Samuel, não é esse, sondeu seu coração, é exaltado, é soberbo. Segundo a Bíblia, ele faz passar todos perante os seus olhos, ninguém é o escolhido. Entenda uma coisa: Deus, quando enviou o profeta, Deus enviou o profeta para ungir um substituto a Saul. Não foi qualquer um. A Bíblia diz que o pai, diante da situação do profeta instarem para ungir um novo rei, não mandou chamar Davi. Por quê? Porque a intenção do pai era promover quem está em casa. Porque assim nós somos. Queremos promover a quem desfrutamos de intimidade e afinidade. Só que o pai não entendeu que Deus mandou o profeta para ungir e exaltar alguém. Não foi para promover. Passaram todos, ninguém foi escolhido. Aí Deus manda chamar quem não está presente. Por quê? Porque Deus mandou o profeta para exaltar, não foi para promover. Entenda só uma coisa: o homem promove, Deus exalta. A promoção é passageira, a exaltação de Deus, ela é eterna. O homem promove quem está presente, Deus exalta quem você jamais confiaria, quem jamais você acreditaria, em quem você jamais depositaria alguma confiança. Eu tenho uma palavra para alguém aqui nesta noite: o homem pode não saber o seu destino, o seu endereço, a sua localização, mas Deus conhece. Deus tem na palma da sua mão os seus dados. Quando chegar a sua hora, durante muitos anos, eu fiz uma aplicação errada sobre um texto. Eita Jesus! Irmãos, a pergunta foi simples: existe alguém ainda na casa de Jonatas? Vai se combanar. Fala assim: tem um cara que sabe o endereço, sabe tudo sobre isso. O seu nome é Ziba. Introduziram o Ziba e a minha vontade era de quebrar o pescoço dele. Só que você vai sair aqui hoje com a visão. Chamaram o Ziba, ele pergunta: você que é o Ziba? Eu passou do certo. Existe alguém ainda da casa de Jonas para que use benevolência, beneficência, para que ajude? Irmãos, ele tinha o Facebook, ele tinha o e-mail do filho de Jonas, ele tinha o WhatsApp, ele era seguidor no Instagram e no Twitter, e não há nenhum registro de Ziba ajudando o abençoado. Existe um ainda. Seu nome é Mefibosete, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Ele conhecia tudo a respeito de Mefibosete, mas não há nenhum registro sobre alguma ajuda prestada de Ziba. Irmãos, entendam uma coisa: o máximo que Ziba poderia fazer é ajudar Mefibosete, estando ele ainda em Lodebar. Mas quando ele leva ao conhecimento do rei, ele está levando ao conhecimento de alguém que pode tirar ele de lá. Entenda uma coisa: não espere a ajuda do homem, aguarde o socorro divino, porque o homem só pode te ajudar. Deus muda situações e muda história. Eu venho pregar mudança de história nessa noite, não a ajuda do homem. Há um silêncio na casa, porque a palavra foi só de reprovação. Não é esse. Ele pergunta: acabaram os morcegos? Tem um ainda, mas é o menor. A primeira vez que o nome Davi aparece na Bíblia é uma ênfase do escritor: e o Espírito do Senhor se apossou, se apoderou, revestindo Davi. Não foi nem o pai que pronunciou. Quem fala é o profeta que vai escrever, ou Natan, Gade, ou Samuel, que escreveu esse livro. Mas o pai refere-se como o menor, porque alguém, uma classificação desprezo, termo pejorativo, não acredito que seja ele. Aonde está? No meio do mar, fazendo o quê? Aquilo que os mais velhos deveriam estar fazendo, que ele fazia: pastor de ovelhas. Quando se compara a história de Jacó e de Jessé, há uma diferença muito grande, porque os mais jovens de Jacó eram Benjamim e José, estavam em casa. O mais jovem de Jessé é Davi, que está no pasto, pastoreando ovelhas. Aleluia, Pai. Aleluia. Eu permaneci alguns dias Jesus, que mistério. em um evento realizado pela igreja quadrangular, em uma cidade chamada Tijucas,
em Santa Catarina. Eu fiquei 3 dias em Além Paraíba, Angostura, uma cidade tombada com patrimônio histórico, construída desde a época dos escravos. Irmãos, nesta cidade, Araucária, lá no Paraná, não pega sinal de telefone por nada. É 3 dias sem comunicação. Imagine você sem conforto. Banho era só gelado, dormir era em casa de madeira no chão. Vocês imaginem um jovem ficar a vida inteira exposto a perigos eminentes, no meio do mato, tomando conta de ovelhas, ao invés de estar em casa estudando, ou junto do seu pai, dos seus irmãos. Ele está no meio do mato, no meio do nada. Ele tinha tudo para murmurar, mas ao invés disso, Isaías capítulo 3, verso 4, ele vai invocar o nome do Senhor. Segundo a Bíblia, ele pega a sua harpa, ele vai começar a compor Salmo 23. O Senhor, ele é o meu pastor, porque me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, tem dado refrigério à minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque ele está comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Ele está adorando, ele está adorando. O segredo para Deus mudar a história é adorar, é adorar, é adorar. Eu te convido a adorá-lo nesta noite. Invoque o nome do Senhor. Adorar a Deus quando tudo vai bem, eu faço. Tudo bem, seu dinheiro no banco, no carro, tudo bem. Eu quero ver você fazer como fez Jó. Glória a Deus, amém. De um lado a fúria jovem do inferno. Tudo bem. Aleluia. Seu dinheiro no banco. Vou dar uma moral para vocês. Do outro lado da raça flá celestial. Banco Itaú, Bradesco. Quando arrancaram tudo, você agora ainda vai murmurar. Quase acenderam os rojões. Depois de ter perdido tudo, irmãos, ele profere uma das palavras mais lindas da Bíblia. Eu sei Aleluia. que o meu Redentor ele vem. E por fim ele se levantará em meu favor. Jesus, Mandaram chamar o moço, ele chega em casa. Mas entende uma coisa? Verso 5, Salmo 23. O livro dos Salmos é o inário. Dá um passeio na Bíblia. Vem nas versões terríveis Salmos, quer dizer cânticos para serem acompanhados por instrumento de cordas. É o inário. Que esse inário foi escrito em forma de oração. São hinos que foram escritos em forma de oração. Cada salmo é uma oração. Mas também cada salmo representa um momento vivido na íntegra. Na oração você não representa, você se quebranta perante Deus. Verso 5 ele fala: Senhor, preparas uma mesa perante mim. Glória a Deus, aleluia, Pai. Mas na presença dos meus inimigos. Oh, glória a Deus. Quando todos estiverem presentes, Aleluia, Pai. unge a minha cabeça com óleo e faço o meu cálice Glória transbordar. a Deus. Há um detalhe lá em Samuel, talvez você nunca prestou atenção. Quando o profeta faz a clássica pergunta: acabaram os mancebos? E o pai responde: tem um ainda, é o menor. Aleluia. O profeta diz assim: ó, manda chamá-lo. Tem um detalhe: ninguém se assente na mesa até que o moço chegue. Glória a Deus, aleluia. O pai havia preparado a mesa para Eliabe, para Abinadab, para Samar, para Zen, para Zé, enfim, para Filipe, Natália. Deus preparou para Davi, que estava no meio do mato. Vou falar um negócio para você: talvez você não esteja vendo resultados ainda, mas as suas orações Deus já está preparando. Tem um banquete sendo preparado para a sua exaltação. Quando o moço chega à mesa preparada, os inimigos recebem a unção e ele vai voltar aos seus ofícios normais e também agora como músico. Lá na frente estoura a batalha, 40 dias à frente. Quando estoura o confronto, os filisteus invadem os terrenos de Israel. Saul levando seus exércitos, reúne as suas tropas e vai em direção. 40 dias se passaram, ninguém enfrenta o Golias, porque eles temiam os gigantes, temiam as afrontas do inimigo, não partiram para o confronto. Passam 40 dias, o pai está preocupado. Chama quem? Para obter informações
sobre os seus filhos, Davi. Vamos entender uma coisa? Aleluia. Israel estava sitiada. De um lado estava a facção do 177 dos filisteus. Do outro lado, o bope espiritual de Israel, Aleluia. prestes a estourar o confronto. Aleluia. Ele envia Davi para obter informações. Na minha concepção, o pai queria matar Davi. Na minha concepção, queria que o menino fosse alvejado por uma flecha e morresse. Só que não é isso que a Bíblia vai dizer. Aleluia. Porque 40 dias atrás ele era o menor. 40 dias se passaram. Há um reconhecimento aqui, porque, se você não sabe, Davi era o único dos filhos de Jessé ou Israel que tinha livre acesso à presença do rei, porque era músico de Saul. Quando o pai mandou chamar o moço para levar alimentos, obter informações, o pai está dizendo assim: eu sei que você tem livre acesso à presença de rei. Reconhecimento. O primeiro estágio de Deus na vida de quem invoca o seu nome é o reconhecimento. Talvez olhar para você e se fosse alguém indigno, alguém que não ia chegar a lugar nenhum, Deus vai fazer você ser reconhecido. A unção que está sobre a sua vida vai ser reconhecida. Se você entende o que eu falo, levante a mão esquerda, a mão direita e comece a adorá-lo nesta noite. Deus vai fazer você ser reconhecido. Glória, glória, glória. Eita, glória. Eles podem até te ignorar, mas vão ter que reconhecer a unção de Deus na sua vida. Eita, glória. Eita, glória. O rapaz chega no acampamento. Tem que reconhecer. Aleluia. Os irmãos estão escondidos. Golias vai começar mais uma afronta. Que é isso, Jesus? O Davi vai observar em Golias um ponto fraco, que era o fato de não ser circuncidado, não tinha marca de Deus. Alguém vai levar ao conhecimento de Saul que o rapaz quase enfrentou o gigante. Irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, segundo Flávio José, Davi tinha aproximadamente 17 anos, era uma criança, era um adolescente. Só existia 2 homens em Israel capazes de enfrentar Golias. O primeiro, Saul, porque era o mais alto. O segundo, Eliabe, porque era semelhante a Saul. Só que entenda uma coisa: para você dar um brado de glória nessa noite, você não volta aqui nunca mais. Aleluia. Primeira coisa, Saul só tinha a unção. E o que é unção? Ato de ser separado para exercer algo. Saul só tinha a unção. O Eliabe não tinha unção e não tinha presença. Nos soldados de Saul e seu exército, ninguém tinha unção e ninguém tinha presença. Agora Davi, ele tinha unção e tinha a presença. Não basta ser ungido, tem que buscá-lo continuamente, constantemente. Quando você tem a presença de Deus, aonde você coloca as palmas dos teus pés, Satanás bate em retirada. Eu profetizo sobre a sua vida a unção abundante do Espírito Santo, que vai fazer você vencer esta adversidade. Posso fazer um pedido para vocês? Amém, glória a Deus. Posso fazer um pedido? Pode. Fala para no mínimo 3 pessoas. Não basta ser ungido, tem que ter a presença. Não basta Tem que ter Lembra de Moisés? glória a Deus. Vocês se lembram de Moisés? Senhor, eu quero ver a tua face. Ungido na sua Moisés, como nenhum viu minha face, permaneceu. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Vou Pai. colocar você numa rocha. Vou passar. Você vai me ver as costas. Oh, glória a Deus, Ele aleluia. passa, Moisés o vê pelas costas. Ninguém pode. Quando ele desce, Vai, se curva. ninguém suportava olhar para Moisés. Olhava, caía, olhava, caía, Isso olhava, aí, caía, isso aí. olhava, caía, É, olhava, tem caía. diferença. Sabe por quê? Ele estava refletindo Glória de Deus. a glória de Deus. Graças a Deus, glória a Deus, aleluia. Posso dar mais um conselho para vocês? Amém. Enquanto você está aqui nessa noite, que está se alimentando da palavra, está sentindo a presença,
Deus está enchendo, inundando a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Quando você chegar em casa, Amém. aquele filho que está oprimido pelas drogas ou pela bebida, aquele esposo que se desviou, que se afastou dos caminhos do Senhor, está tornando-se cada vez mais agressivo, Toca Deus, coração deles. não vai suportar a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. O Saulo vai fazer uma análise em Davi, e vai reconhecer que ele tem unção e tem presença. Aleluia, aleluia. E vai permitir que ele vai enfrentar o Golias, Eita, desprotegido, sem nada. sem armadura. Mas tem um detalhe, ele tinha a presença de Deus. Oh, glória! Sabe qual o segredo de Davi? Justamente isso. Glória a Deus. Davi, sempre que tinha oportunidade, estava invocando o nome do Senhor. Oh, glória! E quando você invoca o nome do Senhor, ele se torna o seu amigo íntimo. Glória a Deus. Aonde você coloca as plantas dos teus pés, Deus coloca os pés. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Perante Saul, Saul vai reconhecer que ele tem um sonho de presença, vai enviá-lo a enfrentar Golias. E quais armas que ele está em mãos? Um cajado e uma funda. Glória a O Deus. Golias Aleluia, Pai. era o caveirão em pessoa, irmãos. Blindado da cabeça aos pés. Aleluia, Deus. Só tinha uma pequena fenda em seu capacete. E há quem diga que que Davi era bom de pontaria e vai acertar exatamente aquela brecha. Só que entenda uma coisa, a funda não era um objeto que arremessava a pedra com precisão. Só espantava os predadores ou carregava as ovelhas feridas. E outro detalhe para você que pensa